E o mercado, ele tem ciclos. A Deram gente certo, sabe que porque às vezes a grande maioria das pessoas acaba ficando simplesmente naquela história que deu errado, é o jeito. né? Foi quando, há um ano atrás, eu conheci a Fernanda Costa, que foi minha parceira nesse projeto. Eu a convidei. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos em mais um episódio do Pod Prosa. É um prazer ter vocês aqui conosco. E para este episódio, de uma maneira especial, nós já queremos mandar um abraço aí para os nossos amigos do Rio Grande do Sul. Este aqui é o primeiro episódio que será transmitido aí através da TV Mais. É um prazer ter vocês aqui conosco também. Já peço para que vocês entrem aí, né, no nosso canal, podprosa.p no YouTube, podprosa.pp no Instagram e nos acompanhem nas redes sociais, né? Temos muitos conteúdos aí, eu creio que sempre de muita relevância para todos, né? Nós estamos aqui com a Sandra Silva. É um prazer poder te receber aqui, Sandra. Esse é um dos episódios também aí muito esperado. Nós esperamos muito, né, por essa oportunidade. E é um prazer enorme receber você aqui. Quando falo da IMIC, né, a IMIC para mim é uma empresa espetacular porque ela marcou uma fase muito importante assim, na minha jornada profissional, né? Mas cenas de outros episódios aí, a gente pode falar sobre isso, porque tem uma pegadinha muito especial, né? Então, estamos aqui com Sandra Silva. Muito prazer, Sandra. Seja muito bem-vinda aqui ao Pod Prosa. Regis, o prazer é todo meu. Eu gostaria de agradecer pelo convite, né, e a oportunidade de poder falar um pouco sobre a minha trajetória e também sobre a história da IMIC, que é uma empresa que completou 50 anos, né, em 2024. Então, eu só agradeço mesmo pela oportunidade, é uma honra e um prazer estar aqui com vocês. A gente, quando fala, né, da Sandra, e não somente da Sandra, né, como na abertura de todos os episódios, a gente sempre pede para fazer um pouquinho aquela, como se fosse uma biografiazinha mesmo, né? Porque eu acredito que na vida sempre nós temos etapas, temos momentos, mas para Sandra, né, Sandra Silva, quem você é hoje, né? Conta aí um pouquinho da sua história, por onde você passou, como que foi, né, essa formação de quem é você hoje. Ótimo. Então, eu sou a Sandra Silva, filha do Antônio Pedro e da Maria Aparecida. Eu tenho 43 anos. Sou esposa do Jordão, mãe do Gabriel, de 19 anos, da Beatriz, de 8 anos, e da Isabela, de 6 anos. Até chegar aqui, né, os meus 43 anos, eu tive uma infância muito feliz com a minha família. E, desde pequena, eu vi o meu pai um grande empreendedor, né? Porque a IMIC ela já completou 50 anos. Eu sempre vi no meu pai aquele espelho de homem trabalhador e guerreiro. Então, eu cresci nesse convívio, né, dessa família e desse exemplo do meu pai. Então, logo bem cedo, eu ingressei na empresa aos 16 anos, ainda no ensino médio. Eu quis namorar, e aí meu pai falou, tá, então se você tem tempo para namorar, vai ter que ter tempo para trabalhar também. E eu prontamente aceitei a proposta dele, ainda para trabalhar meio período, porque eu estudava na parte da manhã, então trabalhava à tarde, né? E como eu gostava muito da empresa já, por ter crescido vendo meu pai batalhando e sempre muito feliz com o trabalho dele, muito orgulhoso, eu não pensei duas vezes, eu quis ir trabalhar com ele. Então, eu me formei no 2º grau e logo eu queria prestar vestibular para engenharia mecânica, prestei, mas eu não passei porque eu fiz um curso técnico em processamento de dados. E na época que eu fiz esse curso técnico, antes de 2000, porque eu lembro que eu me ingressei na faculdade em 2000,
Na época, o curso técnico não embasava muito nas matérias de exata, esse curso que eu escolhi. Então, eu realmente não tinha muitas condições para passar no vestibular de engenharia mecânica. Eu não fui aprovada e eu não queria ficar no cursinho, né? Então, eu escolhi entre a grade de administração e ciências contábeis. Eu optei por fazer o vestibular em ciências contábeis no semestre seguinte, e aí eu fui aprovada. Então, eu comecei minha carreira já na empresa muito cedo, como assistente administrativo. Obviamente, não tinha uma bagagem, né, para poder me especializar em algo na empresa, apesar dessa vontade de querer fazer engenharia, muito para agradar meu pai, porque ele não teve essa oportunidade de estudar. Então, eu acredito, hoje, né, eu tenho mais essa consciência que esse meu sonho era para poder satisfazer assim uma vontade dele, não que ele me pedisse, mas era algo da minha cabeça mesmo, né? Que seria como se eu estivesse honrando ele, né? Fazendo engenharia mecânica. Mas eu fui muito feliz na minha escolha, eu sou muito realizada hoje com a minha profissão, né? O curso que eu escolhi, que me capacitou para poder estar à frente de uma empresa, seja na indústria, no comércio, né? Porque a ciência contábil, ela te dá condições de gerir qualquer empresa. É uma ciência que estuda os acontecimentos na empresa, né? Então, em qualquer empreendimento é necessário você ter esse tipo de conhecimento e é algo que não é muito fácil de se aprender. Antigamente se via essa profissão para atender o fisco, simplesmente, mas isso mudou, graças a Deus, e a classe acho que está mais unida hoje em dia. E o profissional de ciências contábeis ele tem total condições de gerir uma empresa, além de atender o fisco. Muito bacana, né? Então, logo depois antes de eu me formar, surgiu uma oportunidade. Eu já era casada, estava grávida do meu filho, estava grávida de 4 meses. Surgiu uma oportunidade de abrirmos uma pedreira no sul de Minas, em Passos, no sudoeste de Minas. E sempre foi uma vontade do meu pai, ele já tinha tentado outros empreendimentos do tipo, para poder beneficiar o mineral, né? No caso, era um guinás, que o produto final seria brita. Então, ele me convidou para poder ir para essa cidade e nós, né, investirmos lá nesse empreendimento. Eu prontamente aceitei a proposta dele, me mudei para lá e nesse foi o primeiro momento que eu tive contato direto no âmbito profissional com a atividade dos nossos clientes, né? Porque a EMIC é uma indústria mecânica que fabrica equipamentos para mineração. Então, lá em Passos, eu tive a oportunidade de trabalhar numa pedreira do próprio grupo da EMIC e ali eu tive a oportunidade de vivenciar o negócio do nosso cliente. Isso, para mim, foi muito rico. Eu pude compreender melhor o negócio da própria indústria, né? E acabou que nós não ficamos lá por muito tempo. Eu tive o meu filho lá. E logo depois, assim, de um ano, a gente voltou para Belo Horizonte, porque tinha algumas questões que não foram consideradas quando a gente fez o empreendimento, e isso também eu trago como uma grande lição. Por exemplo, não fizemos uma pesquisa de mercado adequada que pudesse nos mostrar que próximo à cidade de Passos tinha uma outra pedreira já de longas datas, né, de mercado. Então, seria difícil a gente competir com essa pedreira, que ficava numa cidade próxima. E essa pedreira, ela ia até Passos com a sua própria frota de caminhões, com a brita, deixava a brita em consignação nos depósitos e levava areia, porque em Passos tem um rio onde fazia extração de areia. Nós não tínhamos essa informação, então assim foi muito difícil a gente conseguir entrar no mercado e ser competitivo. Além desse fator, também nos deparamos com uma questão ambiental, porque foi necessário renovar uma licença para fazer supressão vegetal, e seria algo assim mais complicado. Nós optamos então por regressar e vender o negócio, né? Foi uma oportunidade muito boa por eu ter tido esse contato, ter tido essa vivência, mas ter voltado também foi algo que para mim foi importante. Nessa época eu tinha trancado a minha graduação e quando eu voltei para Belo Horizonte, aí eu retomei meus estudos. Então eu ingressei em 2000 e formei só em 2008, né?
Depois da minha formação, como eu já tinha ficado um tempo sem estudar, eu não quis parar. Então, eu já me especializei em custos, porque no 7º período das Ciências Contábeis eu tive contato com contabilidade industrial. E lá eu aprendi sobre a dinâmica dos custos, classificação dos custos, e eu gostei muito, justamente por já ter uma vivência na indústria, né? Eu conseguia visualizar a teoria com a prática. Então, me especializei em gestão de custos pelo IETEC e logo depois também já fiz um MBA em gestão de controladoria, auditoria e finanças. Nesse meio tempo, eu consegui um grande feito na IMIC, que eu me orgulho muito, que foi internalizar a contabilidade, porque até então a contabilidade da IMIC era terceirizada, né? Sempre havia sido terceirizada. E eu entendi a importância da contabilidade, principalmente em uma indústria, ser interna, para que os eventos fossem registrados em tempo, os demonstrativos fossem apresentados em tempo e as decisões tomadas no tempo certo. Depois disso, que a gente internalizou a contabilidade, instituímos um departamento de controladoria com o setor de custos, que é um grande desafio ainda hoje. Eu senti a necessidade de conhecer outras áreas da empresa, além daquelas que eu já havia trabalhado e que eu já me sentia confortável, eu tinha pessoas que pudessem me substituir, eu me sentia confortável para sair da área e conhecer novas áreas, principalmente áreas técnicas que são do domínio do meu pai, né? Então, me propus a ir para a área de PCP, que é Planejamento e Controle da Produção, mesmo sem ter um embasamento teórico para isso, né? Uma experiência anterior. E eu fui muito bem acolhida. Na época, foi pelo Diego Ramos, que ainda trabalha comigo na minha equipe. Eu sou muito grata a ele, assim como eu sou muito grata também a Dayara, que foi quem me sucedeu na controladoria. Né, todas as pessoas, assim, eu não quero deixar de falar nome de ninguém, mas especialmente os dois que ainda estão comigo, né, na empresa até hoje. Eu preciso citá-los em forma de agradecimento mesmo, de tudo que eu pude aprender com eles, compartilhar com eles. E, além de tudo isso, é a questão da confiança, porque a gente só pode se propor novos desafios quando a gente confia nas pessoas e sabe que você pode ir adiante, que o trabalho que você desenvolveu, ele vai ser continuado. E foi assim que eu me senti com a Dayara, quando eu me propus a ir para a área de produção. Então, o Diego me acolheu, me ensinou o que ele sabia, principalmente sobre o sistema, sobre as experiências que ele tinha em outras empresas, com o PCP, e nós desenvolvemos um bom trabalho juntos, né? Depois disso, aí eu já tinha assumido a gestão de controladoria, né? Eu ingressei lá como assistente administrativo, depois virei analista contábil, trabalhei no faturamento, trabalhei no financeiro, no departamento pessoal, até ir para a área de PCP. Como contadora mesmo, eu nunca assumi. Apesar de eu ter meu CRC ativo, como contadora eu nunca assumi, porque eu só tinha teoria, né? A prática eu não tinha ainda, então eu não me sentia confortável. E também não era a área que eu queria me especializar. Eu sempre quis me especializar em gestão. Por trabalhar na empresa da minha família, eu tinha essa noção que seria importante eu conhecer do negócio numa visão sistêmica e não uma visão mais especialista, né? Apesar de eu ter me especializado e gostar muito da área de custos. Então, após ter vivenciado essa gestão do PCP, eu assumi a diretoria de operações em 2019. Foi um marco muito importante para mim, porque foi a primeira vez na história da empresa que um diretor não sócio assumiu o cargo, né? E também é a primeira vez que uma diretora, né? uma mulher assumiu um cargo de gestão numa cadeira de direção. Então, foi um marco importante. Eu precisei alcançar esse marco para poder quebrar algumas barreiras de acesso mesmo a outras áreas, para poder entender os processos. Então, eu e meu pai, nós entendemos que eu precisava assumir uma direção para que eu pudesse ter livre acesso às demais áreas, poder fazer o mapeamento de processo, interferir na gestão da empresa como um todo, e como gestora de controladoria eu ainda não tinha esse acesso. Então, por isso, nós
migramos e eu assumi essa cadeira de direção. Em 2021, o sócio do meu pai, que é o irmão dele, ele resolveu sair da sociedade e aí eu ingressei como sócio em 2021 e assumi a posição de vice-presidente. Em 2022, nós decidimos montar uma nova empresa, um novo negócio para a EMIC, para verticalizar parte da nossa produção, que é a EMIC Fundição, que é uma indústria de fundidos de ferro e aço, né? Para poder a gente atender as demandas do nosso mercado, de forma que o propósito da EMIC, eu entendi ao longo desses anos que o propósito da EMIC é atender o cliente, dar a melhor solução para o cliente. E essa estratégia de montar a sua fundição cativa passa para atender esse processo, esse propósito da EMIC, que é ter o equipamento no menor tempo possível, com a qualidade que nós desenvolvemos, para que o cliente seja atendido no momento que ele precisa. Nós estávamos dependendo muito de fornecedores, né, inclusive fora do estado. Não conseguimos preço e prazos competitivos dentro do estado e fora, então, por isso, nós chegamos a essa conclusão. E aí, eu prontamente, junto com meu pai, também me propus a fazer um curso em uma pós-graduação em engenharia de fundição, para que eu pudesse conhecer da parte teórica, que é uma parte técnica, que não é a minha área, né? E que para que eu pudesse, juntamente ao lado dele, fundar essa empresa. Atualmente, nós estamos assim, em fase já final de construção da fábrica. Os equipamentos já estão sendo instalados e a previsão é da gente inaugurar a fábrica agora no primeiro trimestre de 2025. Agora, só uma perguntinha, assim, eu acho que essa pergunta é interessante, da EMIC, né, Fundições. Ela vai atender também o mercado de, por exemplo, outras necessidades do mercado, ou é só bem direcionado para a área do beneficiamento de mineração? Não, é bem direcionado para o nosso público já da EMIC, né? É o mesmo mercado. Esses são um dos diferenciais competitivos que nos fez acreditar no negócio, porque o mercado é o mesmo. Nós vamos atender primeiramente a EMIC, né? Por isso nós consideramos que é uma fundição cativa para atender às próprias demandas do grupo. Porém, nós vamos abrir um mercado que nós não atuamos hoje por sermos revendedores, que seria de peças de desgaste. Né? Então, por exemplo, a mandíbula do britador, que é uma peça de desgaste que desgasta muito. A EMIC tem ela no portfólio, mas ela não é competitiva, porque é um produto de revenda. Né? Não é uma produção própria, onde você consegue ser mais competitivo, tanto no prazo quanto no preço. Então, eu entendo que nós vamos entrar nesse mercado, mas não um mercado ainda além da mineração. Ficaria restrito mesmo a esse mercado de mineração neste primeiro momento, né? A empresa foi fundada com esse propósito. Entendi. Muito bom. É bacana porque, assim, eu acredito que se vocês teve essa percepção dessa necessidade, eu acredito que é uma dor aí que outras pessoas estão sentindo também, né? E pode ser que vocês vão solucionar um problema aí que nasceu da necessidade de vocês ali dentro, interno, né, da EMIC, e que... Sim, e o processo inverso ele já aconteceu com os nossos atuais concorrentes, né? Por exemplo, a Metso, que é o nosso principal concorrente, nossa referência de mercado, ela tem a sua fundição. Então, assim, foi algo que para a empresa familiar fazer, né, é um desafio muito grande. Assim, a gente já trabalha num tipo de segmento, que é o metal mecânico. Então, a gente ir para a metalurgia precisa realmente já ter um domínio desse mercado, ter uma responsabilidade, uma consciência. E aí nós entendemos que esse momento chegou. Que bom. Sandra, agora, falar da EMIC, né? Conta um pouquinho, assim, como que nasceu a EMIC? Porque hoje, quando você entra no site, né, ontem mesmo eu estava lá pesquisando e tal, você vê, assim, né, é uma empresa gigante, né, localizada em Sarzedo, mas nem sempre foi ali. Não. Né? Então, assim, conta como que foi essa história. Assim. Sim. A EMIC, ela nasceu do sonho de dois irmãos,
né? Meu pai e o irmão dele mais velho, o Ideu Alves, que infelizmente não está mais conosco, eles já eram torneiros em uma outra mecânica, na Mecânica Bruno. E os dois sempre trabalharam com uma parceria muito grande. O trabalho que um fazia, o outro dava continuidade, eles tinham o hábito até de virar à noite, assim, trabalhando, então eles eram muito produtivos. Então, um dia eles tiveram uma oportunidade de montar o próprio negócio, apesar dos poucos recursos que eles tiveram. Então, com a rescisão dessa empresa que os dois trabalhavam juntos, eles compraram um torno usado e algumas ferramentas, e o próprio vendedor desse torno usado cedeu temporariamente para eles um espaço na loja dele para que eles pudessem trabalhar. Então, a empresa nasceu dessa forma, a ideia, né, a concepção da empresa foi assim. Foi dando certo. Daí, desse espaço emprestado, com poucos recursos ainda, eles alugaram uma loja. Aí, nessa loja, eles continuaram com os atendimentos de pequenos reparos, né, em tornearia, fresa, e com o mesmo público ali de clientes, nesse segmento de siderurgia e mineração. O negócio foi prosperando, os dois na mesma rotina de trabalho, né, um cobrindo o outro. E isso acho que contou muito para eles lá no início, porque quando você tem uma peça de um equipamento quebrada, você precisa que ela seja recuperada no menor tempo possível para que a sua produção não pare. Então, eles sentiam essa urgência do cliente, né? Eles se colocavam no lugar do cliente. E aí, eles atendiam e fidelizavam o cliente. Então, eles foram crescendo dessa forma. Dessa loja alugada, eles compraram meio lote e construíram um pequeno galpão nesse meio lote, levaram o maquinário para lá e continuaram nesse crescimento. Ali eles ficaram uns 15 anos. Foi quando, infelizmente, aconteceu a perda precoce do meu tio num acidente doméstico. E o meu pai não desistiu desse sonho, que era um sonho dos dois, né? Então, meu pai deu continuidade. Logo depois, o outro irmão dele, o mais novo, o caçula, ele entrou na sociedade. O caçula, ele, que é o João Batista, ele teve a oportunidade de fazer um curso técnico em contabilidade. Então, ele ficou com a parte administrativa e meu pai com a parte de produção. E assim, eles seguiram ainda por um bom tempo, né? Igual o João saiu da sociedade só em 2021. Mas esse pequeno lote depois se multiplicou, né? Durante 15 anos que eles ficaram lá, até chegar em 4 lotes. Que o meu pai, inclusive, tem esses imóveis ainda. De lá, a empresa já se tornou pequena diante das demandas. Essa estrutura de galpão, que era uma estrutura bem mais simples, por exemplo, não tinha ponte rolante, então não dava uma capacidade de produção muito grande e nem de inovação. Nesse espaço, no bairro das Indústrias, que ficava bem ao lado da Manesma, né, que na época funcionava, eles fabricavam de uma oficina mecânica de reparos de peças. Eles fabricaram a primeira peça deles, né? O primeiro equipamento deles, que é o redutor de velocidades, da linha R, que nós temos até hoje no nosso portfólio e que tem um bom giro de vendas. É uma peça que é utilizada, né, no transportador de correio. Então, lá teve esse grande efeito. O meu pai, sempre muito empreendedor e visionário, ele quis crescer e ter uma estrutura um pouco mais robusta que desse mais condições de produção. Então, ele comprou um outro terreno, e aí foi ele mesmo, não foi a empresa, pessoa física. Ele comprou um terreno em Contagem, no bairro Água Branca, e lá ele construiu uma nova fábrica, que ele também tem ela ainda até hoje. A IMIC ficou lá por uns 15 anos, nessa nova fábrica, e lá nessa estrutura já tinha ponte rolante. Então, com essa capacidade de produção maior, foi possível atender as demandas do mercado, oferecer para os clientes novos produtos. Lá em Contagem foi fabricada a primeira peneira vibratória. Legal. Então, mais um equipamento para o portfólio da mineração.
As demandas aumentaram, a EMIC já estava fabricando peneira, fabricando estrutura, caldeiraria. Surgiu a oportunidade de uma parceria com o município de Sarzedo. É comum que os municípios atraiam as empresas através de benefícios, e a EMIC foi atraída através da doação de uma área muito considerável, né? Uma área de 60 mil metros quadrados, lá em Sarzedo. Então, em parceria com o município, nós firmamos um acordo, nós fizemos um projeto, executamos esse projeto, onde contemplava geração de emprego, renda para o município, e atualmente esse imóvel já da EMIC, né, faz parte do patrimônio da EMIC, porque foram cumpridas todas as condicionantes. Então, nessa época, que foi em 2006 que começou as negociações, 2008 para 2009 nós iniciamos a transição. Aí a EMIC já ainda trabalhava com reforma, já estava fabricando peneira, transportador de correia e caldeiraria. Lá nessa nova estrutura, né, devido à área ser bem maior do que a de Contagem, foi possível a EMIC inovar novamente. E aí nós fabricamos o primeiro britador de mandíbulas, que foi o modelo 1209. E aí, realmente, a EMIC se colocou no mercado numa posição de concorrência com os grandes players, né, que seria a Metso, a Sandvik. Isso foi muito importante para a gente, porque uma empresa familiar de médio porte concorrendo com empresas de grande porte multinacionais. Isso requereu da gente uma profissionalização muito grande para atender clientes como a Vale, Samarco. Nós já atendimos, porém com pequenas vendas, né? Então, a partir do momento que a EMIC começou a fabricar o britador, ela já fabricava alimentadores. O britador, ele é um equipamento muito robusto, né? Muito pesado, então precisa de uma estrutura que dê condições para que essa fabricação ocorra. E a principal matéria-prima do britador é o material fundido. Por isso, agora, a gente, né, montando essa fundição cativa. Então, a EMIC começou a fornecer projetos completos. Ela tem uma engenharia própria, ela sempre teve uma engenharia, contou com alguns parceiros, mas sempre teve esse cuidado de desenvolvimento de soluções, né, como se fosse algo muito customizado mesmo para o cliente. Então, iniciamos vendas de grandes plantas, de beneficiamento de minério de ferro, de britas, de areias, de cimenteiras. Então, a EMIC começou a ser conhecida no mercado como uma indústria de soluções de beneficiamento mineral. O nosso slogan é beneficiando o futuro, né? E continuamos lá em Sarzedo, com esse novo desafio da EMIC Fundição em Joatuba para esse ano de 2025, onde nós esperamos que nossa capacidade de produção de equipamentos, especialmente os britadores e também as peças de reposição, não somente de fundido, mas as peças de reposição de todos os nossos equipamentos, seja também aí o nosso carro-chefe. Ótimo, Sandra. Assim, nem tudo foi flores, né? Ou foi sempre flores, não, né? Nem sempre é as flores, né? Não, tem muito desafio aí, né? 50 anos tem muita coisa que acontece. Quais desafios, assim, que você poderia falar assim, poxa, eu acho que esse marcou? Ou quais, né? Então, a perda do meu tio, eu acho que foi um grande desafio, né, para o meu pai tomar uma decisão de continuar ou não. Apesar que eu era muito pequena, eu era criança, tinha 8 anos, mas eu consigo me lembrar do quanto ele ficou abalado, porque os dois eram muito unidos. Então, eu acho que esse daí foi o primeiro grande desafio que eu consigo me recordar, mas certamente eles juntos passaram por diversos outros, né, nessa dificuldade financeira. Eles sempre acreditando no trabalho deles e conseguiram crescer. Eu sei que não foi fácil, mas eu não consegui vivenciar isso, né? Então, eu acho que o grande desafio para a continuidade da empresa, que eu posso dar o meu testemunho, foi essa questão da perda do meu tio. Depois, eu passei por umas 4 crises financeiras e econômicas.
assim, situações que a gente precisava pegar empréstimo em banco para poder pagar a folha de funcionário, que era algo que meu pai sempre prezou. Ele nunca deixou atrasar salário, pagar fornecedor, né, para ter as contas em dia. Então, assim, é um grande desafio essa administração financeira. E o mercado, ele tem ciclos. A gente sabe que se está em baixa, você tem que fazer ali o seu dever de casa, segurar as pontas, às vezes vender mesmo para poder conseguir pagar os gastos, sem ter algum retorno financeiro, para segurar até que o mercado melhore. E o contrário também é verdade. O mercado está bom, você tem que ter os pés no chão para poder se preparar para quando o mercado estiver em baixa, porque ele é cíclico. Então, eu passei por uns 4 momentos de crise financeira e econômica, né? Tem algumas instabilidades de troca de governo, temos influência do mercado externo, não no nosso produto, mas no produto do nosso cliente, que vai impactar diretamente nos investimentos. Né? Porque o negócio da EMIC, em termos de produtos, são bens de capital. Então, são investimentos que as mineradoras fazem. Se o mercado externo não está muito favorável para isso, se a construção civil não está favorável, acaba atingindo o nosso mercado. Se tiver ruim para eles, aí, ou seja, vai ficar ruim para todo mundo. Isso. Querendo ou não, para nós também, assim, Minas e Brasil, né, de uma forma geral, a mineração tem um grande peso, né, Sandra? Tem, nossa, é responsável pelo nosso PIB, né? Então, assim, por grande parte, né, aliás, do nosso PIB. E é bom a EMIC estar nesse meio, né? 70% do nosso faturamento esteve por muito tempo concentrado em Minas. É algo também dentro do nosso planejamento estratégico. Nós queremos atingir outras regiões do país, né, com maior relevância, igual no Pará, na Bahia. Então, a gente não pode ter essa concentração dessa grande relevância em Minas, né? Precisa expandir, mas é, sem dúvidas, uma localização estratégica. Nós atendemos o Sul, o Norte, o Nordeste. Sandra, agora, não sei se seria mais de cunho pessoal ou se seria mais voltado para a empresa, mas qual que seria ainda seu grande sonho, assim? Meu grande sonho é ver a EMIC se transformar numa grande empresa, né? Nós ainda somos classificados pelo porte, uma média empresa. E eu creio na capacidade dela se transformar numa grande empresa, dando retorno para a sociedade, para os sócios também, para os colaboradores, justamente porque estamos inseridos também em uma área que demanda, né, que nós temos condições de atender, e todo o know-how que foi desenvolvido nesses 50 anos. E eu creio que seria assim o desejo do meu pai, ver a empresa prosperar, porque foi um sonho dele tão pequeno, né, que nasceu de forma pequena, mas que foi construído de forma tão genuína. Eu acho que valeria assim muito ele ver a empresa se tornando um grande player. Legal, Sandra. Atendendo dentro do propósito, sem perder o propósito do que eles fundaram, né, que é atender bem o cliente, tendo a transparência, a qualidade. Não, isso aí é até interessante. Eu até gostaria que você aprofundasse um pouco mais nisso. Quando fala da EMIC, né, eu acho que não só a EMIC, mas todas as coisas, na verdade, acabam tendo uma identidade, né, assim, uma marca, né, uma visão. Qual que seria a visão, assim, da EMIC? A visão? Então, se tornar uma grande empresa reconhecida em território nacional e internacional também, porque atualmente a gente não exporta. Mas a nossa marca é o atendimento. É o cliente sair satisfeito. Nós investimos no último ano em marketing, mas o boca a boca do cliente, ele é o que fala mais alto, né? É a indicação, a confiança. É saber que vai nos procurar e que nós vamos ser transparentes, que a gente vai entregar o prometido. Agora, tem algum projeto, assim, que vocês fizeram, né?
vocês tiveram etapas, né? Então, primeiro o redutor, né? Um marco, aí depois uma peneira vibratório, mais um marco, depois o britador, um marco também. Mas tem algum projeto, assim, né, que vocês não fizeram, mas que você fala assim, a gente gostaria de estar envolvido nisso ainda, a gente gostaria de projetar? Olha, nós tentamos um projeto com uma parceria que não deu muito certo, mas é algo ainda muito desafiador. Não deu certo pela concepção que foi feito o projeto, que foi de separar minérios muito finos, ultra finos, dos rejeitos. E é um assunto muito atual, né? Inclusive, as mineradoras elas estão processando esses rejeitos, porque não podemos ter mais barragens a montante. Então, as mineradoras estão secando o minério das barragens, porém, nós sabemos que é um minério, que é um rejeito que tem Rico, né? produto. Isso. Então, um grande projeto, um grande feito seria conseguir desenvolver uma solução que separasse esse mineral ultra fino dos rejeitos. E aí, de fato, tem que fazer a secagem, a estocagem de forma segura, conforme a legislação permite. Essa solução ainda, o mercado ainda não trouxe. Entendi. E é uma ponta aí de desafio que a EMIC tem. Ó, legal. Mas os que existem hoje, como que funciona? Porque parece que já existem os separadores magnéticos. Esses ainda não conseguem separar. Eles separam até uma partícula, Entendi. né? Desses minerais. Agora, a partícula ultra fina, que no passado ela não era nem considerada produto, porque tinha uma abundância, né, de minerais aí no nosso meio ambiente, que hoje já está mais escasso. Então, hoje passou a ter mais valor do que tinha antigamente, que não tinha valor algum. Então, esse tipo de material era desprezado. Há em torno de 30% de material nos rejeitos. E é um minério de ferro muito rico, né, com teor alto de ferro. Então, os separadores magnéticos, eles já separam, mas até uma certa partícula. As ultrafinas, ele não separa. Entendi. Legal. Então tem um desafio. É um grande desafio. Um grande desafio, né? Bacana. A turma aí do projeto aí tem, né, os projetistas têm um desafio enorme. Ô, Sandra, agora vamos voltar a falar um pouco mais do portfólio da EMIC, né? Só para que a gente possa estressar esse assunto, que eu acho que seria interessante, né? Para quem está nos escutando também entender quando e como que, de fato, a EMIC pode ajudar. Porque, às vezes, por incrível que pareça, né, às vezes a gente pensa que o marketing, a mídia já falou de tudo, mas, às vezes, não. Pode ser que num episódio como esse, assim, a pessoa, opa, espera aí, tem uma solução ali bem próximo de mim e eu não sabia que eles poderiam me atender. Então, a EMIC hoje atende, para ser assim, mais abrangente, atende o quê? Qual que é o público? Como que as pessoas acionam? O que pode esperar da EMIC, por exemplo? Assim? Sim. Bom, a EMIC atende ao segmento de mineração. Okay. Pode ser uma mineradora já existente, como pode ser uma mineradora que está nascendo agora. Né? Então, por exemplo, você tem um direito minerário. Pode ser até num imóvel de sua propriedade ou, às vezes, um imóvel até de terceiros. É uma questão pública que você vai lá e registra esse direito minerário no seu nome. Você tem um prazo para poder fazer a exploração desse mineral que está dentro do seu direito minerário. A legislação mudou recentemente, antes não tinha um prazo definido, hoje tem. Então, você pode procurar a EMIC para poder te dar a solução de beneficiar esse mineral. A EMIC ela não trabalha com a extração mineral, que é uma etapa anterior ao beneficiamento. A EMIC entra depois que o mineral já foi extraído. Né? Tem as formas de extração a depender de cada tipo de mineral. Então, depois que o mineral foi extraído, obviamente, você já teve que ter as licenças ambientais para fazer tal extração, se tiver supressão vegetal, enfim. A EMIC não entra nessa parte. Depois do material extraído, né, na mina, o
material já está disponível na mina. Tem uma logística até a planta de beneficiamento, que é onde a EMIC entra com a solução dela. Ou uma planta completa, ou equipamentos isolados e caldeirarias. Mas vamos falar, então, de uma solução completa, porque aí as partes já estão englobadas. Desde o alimentador vibratório, que é onde a carregadeira vai pegar o material na mina e trazer para o processamento de beneficiamento mineral, a EMIC já fabrica os equipamentos para receber. Então, o alimentador vibratório, uma calha vibratória, se necessário ou não, transportador de correia, um britador. Então, alimentador vibratório, um britador vibratório, britador de mandíbulas, que a gente classifica como uma linha primária de britagem, uma correia transportadora, peneira. Tem alguns processos que são a seco e outros que são a úmido, que requer água no processo. Então, a peneira pode ter peneiras que vão lavar o material, e aí precisa ter tanques para decantar esse material e tratar a água. A EMIC também fabrica, tem essa solução. Até o transporte... Tem britadores secundários, né? Tem britadores terciários, que são equipamentos que vão determinar o seu produto final. Então, se eu quero um pó de brita, se eu quero um minério com uma granulometria muito baixa, então, talvez eu vou ter ali 2, 3 processos de beneficiamento. Então, vai requerer outros modelos de britadores, além do primário, secundário, terciário. Pode requerer separador magnético, se for separar os materiais finos, né? E aí já é processo também a úmido. Até o último transportador de correia, que vai ter a pilha do produto final. Deu para entender? Deu para entender. Agora, um resumão, né? Foi assim, um resumo bem resumido mesmo. Tremendo. Agora, tá, beleza. A EMIC, ela fabrica tudo isso. Transportador de correia, redutores, os britadores, peneiras. Fabrica. E vocês instalam também? Instalamos. Então, nós projetamos, né? Então, você foi lá, é um minerador novo, não tem experiência no ramo. Nós prestamos essa consultoria, não fazemos engenharia de Minas, né? Nós prestamos essa consultoria, obviamente, você tem que ter um engenheiro de Minas, fazer o estudo do seu material, já ter feito sondagem. Depois que você chegou à conclusão que o seu empreendimento é viável, a EMIC te dá a solução para transformar o seu material de mina em produto. Então, a gente trabalha com o projeto, então, engenharia própria. Nós trabalhamos com a fabricação desse projeto e a montagem e instalação desse projeto até o startup, que a gente chama de turnkey, chave na mão. Então, desde a concepção do projeto até a entrega da planta funcionando por um período ali de testes, a gente acompanha e aí faz o treinamento e vai para o próximo projeto. Bacana demais. Depois disso, o cliente quer potencializar a planta. Olha, estou fazendo 2 tipos de produto, eu quero fazer 3, 4. Nos procure e a gente faz intervenções nas plantas. Chegou o momento de manutenção do equipamento. Nós fazemos a reforma dos equipamentos, tanto peneira, alimentadores, britadores. E nessa manutenção, aí vocês fazem manutenção só nos equipamentos, que é EMIC, ou se eles tiver algum outro equipamento, vocês também atendem? Atendemos, porque, inclusive, o nosso know-how foi fazendo manutenções em equipamentos de terceiros, né? Porque a gente começou a fabricar o nosso equipamento em 2008. Entendi. 2009. Então, nós fazemos até hoje reforma em equipamentos de terceiros, revendemos equipamentos de terceiros. Foi uma estratégia de negócio para a entrada dos nossos britadores, aceitar uma base de troca. Então, quando o cliente quer fazer a troca de um equipamento, de um britador, a gente aceita o equipamento dele em troca, a gente reforma e revende. E aí, falando de manutenção, eu queria aproveitar a oportunidade aqui, mandar um abraço para o Alexander. Isso. Muito obrigado, Alex. Te conheço aí de longa data. Até assisti um videozinho que foi feito, né, em homenagem aí aos anos de serviço e tal.
muito bacana, né? Um forte abraço aí, Alex. Eu tenho certeza, ele sempre comenta aí os vídeos, espera aí os seus comentários também, né? Muito legal. Quero aproveitar e mandar um abraço para o Alexander também. É um colaborador, assim, muito parceiro nosso. Ele foi um dos homenageados, né? Nesse ano a gente fez uma série para homenagear nossos colaboradores com muitos anos de empresa, nesse ano de comemoração dos 50 anos da empresa. E ele pôde dar o relato da sua trajetória, que é muito bonita. Então, meu agradecimento também e um abraço. É isso aí. Muito bacana. Agora, quando fala de manutenção, Sandra, que hoje assim você consideraria assim que seria o carro-chefe da manutenção, assim, o que mais é o produto que mais é alvo de manutenção? São os britadores. E é a maior especialidade da EMIC, né? Então, nós temos um time muito capacitado, pessoas que estão conosco há muitos anos e que têm muita experiência em diversas máquinas. Então, costuma o problema de uma máquina não ser o mesmo de outra máquina, de outro fabricante. Contudo, a EMIC pegou esse know-how para fabricar o seu próprio equipamento, tirando esses problemas, né? Então, esse é o carro-chefe nosso da reforma. E ele é um diferencial competitivo que nós temos, porque é difícil o cliente, porque nós atendemos tanto as grandes mineradoras quanto as pequenas pedreiras, cimenteiras. Então, às vezes, o cliente não tem condições de ter um equipamento reserva. Então, o britador dele quebrou, a planta dele vai ficar parada. O que a EMIC oferece? Locação de britador. Então, você pode mandar o seu britador para a gente reformar. Em contrapartida, você leva um britador alugado. E o aluguel pode ser de 1 mês, 2 meses, o tempo que a reforma demorar para acontecer. É uma maneira que nós encontramos para que o cliente não fique com a planta parada. Uma planta parada hoje é uma perda, né? Perda. Muito grande. Então, é um outro nicho que a EMIC oferece para os clientes para que possa ter essa solução e não ter o seu negócio parado. Legal. Sandra, agora vamos falar sobre um assunto que é o livro. Legal. Como é que foi essa história de escrever um livro? Então, eu sempre admirei muito a história do meu pai, porque ele veio de uma família muito humilde, né, de origem muito humilde. E meu pai sempre muito batalhador, igual eu comentei aqui, que eu tenho essa referência dele desde pequena. Então, eu queria contar para as pessoas sobre essa história dele, porque, às vezes, igual você me perguntou, mas durante essa trajetória não teve dores, né? Não teve perdas, não teve dificuldades? Houveram muitas. Mas nem sempre as pessoas reconhecem isso. Então, contar a história dele era uma forma de homenageá-lo e honrar a história dele. Então, há 2 anos atrás, eu tive essa vontade, né? Plantei essa sementinha no meu coração e falei, eu vou escrever a biografia do meu pai, para contar a história dele, e não tem como separar a história dele da história da EMIC. Então, eu pensei em publicar esse livro exatamente no aniversário de 50 anos da empresa, mas com o objetivo de homenageá-lo. Então, eu tinha esse desejo no coração, porém, eu ainda não tinha iniciado meu projeto. Foi quando, há 1 ano atrás, eu conheci a Fernanda Costa, que foi minha parceira nesse projeto. Eu a convidei para escrever o livro comigo. Nós nos encontramos num curso de desenvolvimento de conselheiros da FIENC. Até então, o curso foi online. No dia da formatura, conclusão do curso, nós nos conhecemos presencialmente. E ali eu senti, naquele momento, que ela seria a pessoa para eu dividir meu projeto de vida. Eu segurei na mão dela e falei para ela do meu desejo de escrever para o meu pai, escrever a biografia dele. E perguntei, você quer escrever comigo? Ela não é escritora, não era, né? Agora é. A formação dela em pedagogia e ela da consultoria empresarial, estava ali em formação junto comigo para ser conselheira de empresa. Mas eu senti esse desejo de convidá-la e ela aceitou. Dali, desse aceite, a gente já começou a planejar como que seria esse livro. E foi muito legal, porque foi novo para mim, foi novo para ela, né? Então, nós construímos um método
de como que seria desenvolvido esse trabalho, com reuniões periódicas, com visitas. Ela foi conhecer o meu pai. Primeiro, eu pedi a permissão dele, né, para poder escrever sobre a vida dele. E, como ele mesmo disse, ele não tem como separar, né, da minha vida e da EMIC. Eu falei, não, então vai ser um presente que o senhor vai receber no aniversário de 50 anos da EMIC. Então, nesse método que a gente desenvolveu, depois da aprovação dele, ele a conheceu, gostou dela também, foi aprovada, né? E aí nós começamos a fazer entrevistas com ele, porque tinha histórias que eu não tinha tanta propriedade, né, para poder relatar, e nós aprofundamos mais na história. E aí a gente começou a construir, estruturamos o livro em 6 capítulos, depois fomos para os títulos. Foi muito bacana. Nesse meio tempo, eu até fui convidada para participar como coautora de um outro livro. Eu aceitei porque eu já estava nesse projeto, né? Eu falei, não, acho que vai ser bacana. E conseguimos concluir o projeto com sucesso, escolhemos uma editora que também nos apoiou. E o livro está publicado e ele está feliz com o resultado. Eu sou muito feliz também. Que legal, que legal. Agora, esse livro ele vai ser comercializado? Como é que vai ser? Então, por enquanto, não. Não foi esse o intuito, né, de comercializar o livro. Mas, como é uma história de empreendedorismo, eu acho que cabe, sim, uma comercialização, porém, ainda eu não tenho essa autorização para comercializar, não. Entendi. Eu pergunto até porque é justamente nessa tônica, né, por se tratar de algo, vamos dizer assim, um caso de sucesso. E, perdão, eu creio que, vamos dizer assim, às vezes a gente é tão carente de referências, né, pessoas que deram certo, porque às vezes a grande maioria das pessoas acaba ficando simplesmente naquela história que deu errado, né, e paralisa por ali. Agora, quando você encontra pessoas que, opa, espera aí, que teve essa história de superação, que passou por dificuldade, como todo ou a grande maioria das pessoas estão passando, mas que, acima de tudo, né, passou pelas dificuldades, mas venceu, né, eu acredito que isso aí tem que, né, reverberar, né, tem que chegar ao conhecimento de outras pessoas, no sentido de encorajamento, né? Isso. Não foi o meu intuito, né? Mas nós, além de presenteá-lo, nós presenteamos os clientes e presenteamos também os nossos colaboradores e parceiros. E tem havido uma demanda, uma solicitação do livro, as pessoas têm interesse de conhecer a história dele. Meu pai é uma pessoa muito simples, as pessoas gostam muito dele. Então, há esse interesse. Pode ser que ele autorize, né? Como não foi o intuito, ele está vendo essa demanda agora, pode ser que ele autorize aí e a gente possa comercializar. Já foi um grande feito, né? Muito bom. Agora, Sandra, a gente já vai partindo para o final e eu queria que a gente finalizasse justamente nessa tônica aqui que nós estamos, né? Eu acredito que o sucesso deixa rastro. Qual que seria o rastro, assim? Porque a história, a sua história, a história da EMIC é uma história de sucesso. E qual que seria esse rastro aí de sucesso? Olha, eu acredito que a essência, o rastro, é a essência da humildade e da honestidade. Eu sempre me preocupei em estudar, apesar de e por que trabalhar numa empresa familiar, que é a empresa do meu pai. Então, eu nunca me senti assim segura ao ponto de, não, eu estou trabalhando na empresa do meu pai e para mim é suficiente. Não, eu sempre me preocupava. Talvez até pela minha formação, né? Porque eu sei o que pode acontecer com uma empresa numa gestão ruim, em um mercado instável. Eu sei que as coisas podem mudar. Então, eu sempre me preocupei em estudar e me preparar para o mercado. Então, eu estava estudando para poder levar o meu conhecimento para a EMIC, porque eu gosto de trabalhar lá, eu sempre gostei. Mas, se eu precisasse ir para o mercado, eu teria que ter condições de ir para o mercado. Eu não poderia ficar numa zona de conforto. Então, esse rastro também do conhecimento eu considero fundamental, porque é através do conhecimento que a gente consegue fazer uma boa gestão, que a gente consegue trazer as pessoas para trabalharem ao nosso lado.
E a empresa não é nada sem as pessoas. Então, a gente precisa ter uma equipe boa, uma equipe que acredita na gente, que acredita no negócio, que acredita na empresa, para que a empresa possa prosperar. Então, as bases, que é a honestidade e a humildade, eu acho que são essenciais. E isso eu creio que meu pai conseguiu deixar e é o legado que eu quero deixar também. Muito bom mesmo. Muito obrigado pela sua presença. Né? Eu que agradeço. Foi um prazer poder conhecer um pouco mais, né, sobre essa história. 50 anos da EMIC, né, e que realmente vocês possam viver, né, por muitos e muitos outros longos anos. Amém. Né, porque, como prova disso, eu sou morador de Sarzedo, né, fui também beneficiado com a estadia da empresa ali nessa localidade. Então, assim, muito obrigado mesmo, foi um prazer enorme, né? Deixa um abraço para quem está nos escutando e que chegou até aqui. Eu que agradeço, tá, pela oportunidade. Pessoal que está aí nos ouvindo também, agradeço pela presença. E poder falar um pouco da minha trajetória, da trajetória da EMIC, é algo honroso para mim. Então, muito obrigada pelo convite, né? Que a gente possa até depois fazer outros episódios, Com quem certeza. sabe. Com certeza. Né? Muito obrigado para você que chegou até aqui. Um forte abraço. Deixe seus comentários, comente sobre este vídeo. Para vocês da TV Mais, um forte abraço. Entre na nossa página podprosa.p, no YouTube, podprosa.pp, no Instagram. Curta, compartilhe e se inscreva nos canais, né? Isso aí. Que é o mais importante aí. Se inscreva nos canais, vamos fazer com que este conteúdo chegue para um número maior de pessoas. Um forte abraço, que Deus nos abençoe. Amém. Obrigada.